Fala, meus amigos! Hoje eu vou falar de um tema que é muito caro, que eu defendo sempre e que eu acho um dos mais importantes sempre, que é a liberdade de expressão. Tem uma frase que é atribuída a Rousseau, se eu não me engano é Rousseau, que diz: eu posso não concordar com o que você diz, mas eu vou defender até o fim o seu direito de falar. A liberdade de expressão é isso, é o seu direito de se manifestar, de dar sua opinião, de obter informações, de saber quem disse e de buscar realmente conteúdo, né? Você tem a liberdade de expressão, ela defende o conhecimento, porque se você não puder falar, você não vai poder levar seu conhecimento, e assim, se você não puder ouvir, você também não vai conhecer. E a gente tem o STF hoje em dia, ele garante a liberdade de expressão. A gente tem uma história de ditadura militar, em que os direitos de falar, de se manifestar eram tolhidos muitas vezes, né? A gente sabe de histórias, até minha família tinha políticos em que iam dar entrevistas na rádio e do lado tinha 2 militares com a arma na cabeça para ele não falar nada que fosse contrário ao que eles defendiam, o que eles acreditavam, tá? E hoje, com a Constituição de 1988, nós temos no inciso 9 essa garantia de poder se expressar, de poder conhecer, de poder dar opinião. E a gente tem o entendimento do STF, na maioria das vezes, garantindo esse nosso direito. O STF já decidiu, por exemplo, que é válido você falar mal de outra religião. A liberdade de expressão te garante isso, a liberdade de religião também. Você pode ter sua religião e você, dentro desse direito de ter sua religião e de se expressar conforme a sua religião, pode exercer o proselitismo religioso, que seria falar mal de outras religiões ou comparar a sua religião, falar que a sua religião é melhor que a outra. Isso não é proibido e o STF já disse que isso não é racismo, tá? O Ministério Público tentou, inclusive, que isso fosse reconhecido como racismo, mas o STF disse que não. É válido você ter uma religião, você acreditar que aquilo é melhor e você querer convencer que a sua religião é melhor, falando que a religião do outro não é certa, que aquilo que o outro faz não é certo. O STF também, por exemplo, já decidiu que não é válida a censura das biografias. Você não pode chegar e falar: eu não autorizo a publicação da biografia de fulano. O que você pode fazer se tiver alguma coisa, foi escrita, tá meio torta essa câmera, se foi escrita uma biografia a seu respeito, você não gostou, você não vai poder proibir que ela seja veiculada. O que você pode depois pleitear é uma indenização, que você pode pleitear é uma retificação daquilo, é a pessoa colocar na próxima edição do livro que aquilo que ela falou não era verdade e você demonstrar que aquilo não era verdade, você pedir uma indenização pecuniária, tá? Um dano moral, um dano material por aquilo que foi escrito. Agora, você querer que o judiciário impeça que aquela obra seja publicada porque você não autoriza, isso é censura. E a censura não pode e não vai ser permitida no nosso país, pelo menos não enquanto a nossa Carta Magna vigorar. Nós temos outros exemplos que o STF entende também ser censura. Se eu não me engano, é o artigo 249 do ECA que ele entendeu inconstitucional, porque falava que teria fora do horário, se eu não me engano a expressão era parecida com essa, fora do horário permitido. Não cabe ao legislador impor um horário para passar tal programa. O que pode ser feito é ter indicações. Você liga a televisão e tem lá: esse programa é indicado para maiores de 16 anos. Você não pode proibir que aquele programa passe. Você pode simplesmente ter uma indicação de que ele é indicado para pessoas maiores de tal idade, porque senão também seria censura, também não teria liberdade de expressão. E isso também não está sendo permitido pelo STF e eu acho maravilhoso,
Eu acho muito bom que a gente tenha essa discussão e que a gente possa ter a garantia através de reclamação no STF, porque ele julgou a DPF, se eu não me engano, 130, e aí cabe de reclamação direto para o STF. Você não precisa chegar e abrir um processo. Se não tiver garantida essa liberdade de expressão, reclama direto. Outra coisa, que teve uma outra decisão que eu vi do STF, negando indenização à família que teve o filho morto por tiros em determinada cidade, e o jornal publicou aquela foto do corpo estendido no chão. A família se sentiu lesada e pleiteou. O STF disse não, liberdade de imprensa, tem que poder veicular, não pode cessar, tá? Deixa eu tentar lembrar mais alguma que eu acho interessante pra gente falar. Enfim, a gente tem essa garantia hoje. Posso falar? Posso falar. Mas se eu ultrapassar o limite da minha liberdade de expressão e causar um dano pro outro, eu vou ter que reparar esse dano. Você não vai poder me impedir de dizer. Vou dizer. Mas depois eu vou ter que reparar aquele que eu lesei. Eu falei que fulano não presta, fulano é bandido, eu soube que fulano é um estuprador que estuprou Mariazinha. Posso falar? Posso falar. Coloquei no meu Facebook? Coloquei no meu Facebook. Mas se o fulano entrar com uma ação contra mim, o juiz pode até mesmo mandar publicar na minha página a sentença condenatória, tá? Porque ele tem direito à reparação e direito à retratação. As mesmas fontes que ele usou para publicar aquela notícia que maculou a honra da pessoa, naquela mesma fonte, seja na televisão, um livro, um jornal, uma página na internet, vai ser utilizada também para fazer a retratação. Pode até mesmo o juiz obrigar que a sentença em que ele condenou a pessoa seja publicada no mesmo lugar, tá? Porque a gente tem direito de falar, mas a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala, com o que a gente publica. Então é importante sim, é importante a gente ter essa liberdade, a gente poder discutir, a gente poder demonstrar o porquê que não gosta de determinado político, de determinada religião, de tentar te convencer disso. Mas se eu causar dano, essa questão da religião também é um pouco complicada, que apesar do STF entender que é possível, que é legal fazer o proselitismo religioso, que é aquela questão que eu expliquei de você poder convencer a outra pessoa a se converter para sua religião e com isso você comparar a sua religião com a dela falando mal da dela, é legal, ok, é válido, pode. Mas o que você não pode fazer? Você não pode incitar o ódio. Agora, se você incitar o ódio, já não está mais dentro do limite da liberdade de expressão e pode caber aí uma aplicação de pena pelo crime de racismo, tá? Aí já seria crime. Se eu tiver ódio, se eu tiver querendo subjugar aquelas pessoas, se eu quiser colocar aquelas pessoas como inferiores, se eu quiser subjugar aquelas pessoas, falarem que ela... desculpa, alguém tocou a campainha. Já termino aqui. Se eu quiser subjugar aquela pessoa, isso sim vai ser crime de racismo e a pessoa pode ser condenada. Até a próxima, vou ali atender a campainha. Tchau, tchau.